Olá, nós estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar a questão do saneamento básico. Acaba de ser aprovado um marco regulatório novo do saneamento básico que tem gerado uma polêmica. Há quem diga que é o primeiro movimento de uma privatização geral na área e há pessoas que são contrárias. E mesmo prefeituras que já desistiram da gestão privada no mundo inteiro. Aqui nós temos um problema grave. São 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água, quase 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto tratado. E esse é um dos indicadores piores de saúde pública que nós temos para apresentar para o mundo. Nesse momento, então, com o novo marco do saneamento básico, há uma discussão se isso vai resolver ou não vai resolver a situação dos brasileiros, principalmente daqueles mais pobres, que são os privados dos acessos à água e ao esgoto. Para tratar dessa questão, nós convidamos duas pessoas muito especiais. Nós convidamos a Renata Furigo. Muito obrigado, Renata, por estar aqui com a gente. Obrigada. A Renata é doutora em urbanismo e membro do grupo de pesquisa Políticas Territoriais e a Água no Meio Urbano, da PUC. É engenheira, é urbanista, é mestre em saúde pública e é coordenadora e docente do curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas Maria Imaculada em Mogi Guaçu. É também coordenadora na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Mogi Mirim. E participa do ONDAS, o Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento. Ótimo ter você aqui com a gente. Obrigada. Quero apresentar também o Rubens Naves, advogado. Ele foi chefe do Departamento de Teoria Geral do Direito e coordenador da Teoria Geral do Direito na pós-graduação da PUC. É fundador do escritório Rubens Naves Santos Júnior, que coordena até hoje um dos escritórios mais admirados do país. O Rubens tem uma forte inserção nas questões do terceiro setor. Ele foi presidente da Fundação Abrinq, é membro fundador e conselheiro da Transparência Brasil, é diretor e membro do conselho do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para nossa satisfação. Ele é membro do conselho curador do Fundação Padre Anchieta e da Fundação Faculdade de Medicina da USP, entre outras organizações. Tem vários livros publicados e atua na área de saneamento básico há mais de 20 anos. Muito obrigado, Rubens, também por estar aqui com a gente. Prazer, Silvio. Eu quero começar levantando uma discussão, né? Houve sempre planos de saneamento básico que nunca foram para frente, né? As empresas privadas dizem que não se interessam pela área porque a rentabilidade é baixa. O setor público não investe porque são canos embaixo da terra que não geram votos. Quer dizer, primeiro seria importante entender como é que nós chegamos a essa situação de agora, porque nós tivemos um processo intenso de urbanização, né, nos últimos 20, 30 anos, né, e não houve um correspondente investimento na área de saneamento básico. Por que que os governos não se ocupam dessa questão tão importante para a saúde pública e para a vida das pessoas? Renata, você queria começar? Comece sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Estou muito honrada aqui de fazer parte desse debate junto com o professor Rubens aí, foi um prazer em conhecê-lo. Eu posso começar, assim, primeiramente dizendo que a gente teve planos de saneamento, né? O Plano Nacional de Saneamento da década de 70 foi muito importante, não podemos negar isso, né? Atuou fortemente na questão do abastecimento de água, atendeu rapidamente um grande número de pessoas, mas cometeu o grande pecado
de não ter feito a correspondência no esgotamento sanitário, né? E o que hoje a gente vive o reflexo disso, né? Tanto dessa década que houve esse investimento em abastecimento de água gerando muito esgoto e não tratando, e depois pelo vazio que o setor de saneamento viveu nas décadas de 90 e 2000, naquela grande década, né? Depois da década perdida dos anos 80, a década de 90 não correspondeu, estávamos aí numa luta por um equilíbrio fiscal e não houve nenhum investimento significativo na área de saneamento, né? Nós passamos aí até por um momento muito grave, que foi final da década de 90, quando, pela segunda vez que o Brasil foi à bancarrota, o FMI forçou que o governo federal não fizesse nenhum investimento com dinheiro do FGTS ou de qualquer outro fundo que a gente tivesse, fizesse investimentos em saneamento. Então, isso causou um colapso, de fato, né? O que já vinha acontecendo em termos de poluição foi um colapso muito marcante aí na nossa história, né? Porém, o setor ele vinha desde ainda da década de 90, depois nós tivemos aí o programa de modernização do setor, nós tivemos uma expectativa de melhora, né? No começo dos anos 2000, aí, no 2003 até 2005, teve uma revisão de legislação, pudemos aprovar a lei dos consórcios públicos, que permitia que os municípios se unissem para atuar no saneamento. Em 2007, vem a lei 11.445, que é a lei que hoje parece que ela não importa, né? E ela é um marco muito importante. Além disso, a gente tem que considerar que nessa história do saneamento, em nenhum momento a iniciativa privada foi proibida de atuar, né? Tanto é que ela atua no país, né? Manaus, os exemplos que eu posso citar que são infelizes, né? Manaus, Itu e Tocantins, que são exemplos de que não deu certo, mas você tem várias outras posições aí da iniciativa privada atuando no setor. Além do que a iniciativa privada atua fortemente no Estado por meio de contratos aí diversos. A Sabesp, desde muito antes de abrir capital, ela sempre teve contratos aí com escritórios de engenharia, com empresas, com empreiteiras, atuando em vários setores da companhia, né? Então, nunca houve... Não há iniciativa privada no setor, sempre existiu, né? Então, assim, essa história poderia ter sido diferente com o programa de aceleração do crescimento, quando foi investido muito dinheiro, não foi pouco dinheiro que se investiu em saneamento, não pode ser dito isso, o governo federal, por várias maneiras, vários fundos, várias fontes de recursos, investiu uma fortuna em saneamento. E aí que vem uma grande questão, né? Por que nós não conseguimos avançar se houve um investimento técnico, político e financeiro no setor, né? E aí que vem o que eu defendo, que o saneamento ele nunca foi objeto de um projeto político, né? Um projeto que tenha o objetivo de sanear, né? Ele tem o objetivo de fazer um negócio. Desde a época do Planasa, o saneamento ele está montado numa estrutura empresarial. Se antes era público, era monopólio, né? E hoje está se discutindo essa atuação maciça do saneamento, da iniciativa privada, ainda não existe um projeto político de sanear, né, de atingir os objetivos do saneamento. Quais são os objetivos do saneamento? Dispor de água limpa e segura para todas as pessoas, não é quase todas, é todas as pessoas, né? Garantir o equilíbrio ambiental, ou seja, na medida em que a gente retira a água limpa, a gente tem que devolver a água limpa para o meio ambiente, né?
e garantir que todas as pessoas tenham acesso financeiro a isso. E a desigualdade do país não vai permitir que isso aconteça, porque o país não enxerga, né? A gente, enquanto sociedade, a gente não enxerga, a gente não admite que existe essa desigualdade, né? E por isso eu acredito pessoalmente que esse novo marco não é novo, ele não tem nada de novo, e ele não vai trazer o que ele está prometendo. Vai ser mais uma vez, nós estamos adiando, vamos chegar lá em 2030, nós vamos estar falando a mesma coisa, porque não existe um projeto político para sanear as cidades brasileiras. Muito bom. Eu quero agradecer. Queria passar a palavra para o Rubens com essa pergunta. Vamos continuar explorando um pouco. Por que, que o investimento parou durante 20 anos em saneamento? A população cresceu, as cidades se tornaram maiores, as favelas foram se construindo nesse processo que já é marcado pela desigualdade na sua própria Constituição, né? E nós vemos que saneamento não era importante para o governo de nenhum deles, né? Quer dizer, como é que você explica o estado que nós estamos agora, a situação que chegamos agora, Rubens? Bom, Silvio, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí, e é um prazer, Renata, participar de você nesse encontro para discutir esse tema tão importante que é o saneamento básico. O que eu costumo dizer, vamos dizer, participando desses debates durante esse período aí, que tem um lado assim extremamente positivo desse debate, que foi chamar a atenção da sociedade brasileira para a questão do saneamento, que é veja só, o saneamento, e esses números já anunciados pelo Silvio, que são uma verdadeira tragédia que escancara essa questão da desigualdade no nosso país. Então, o saneamento, quer dizer, voltou à pauta de discussão e espero que isso continue. Quer dizer, a nossa grande expectativa é que nós teremos eleições esse ano e teremos eleições em 2022, que esse seja um programa a ser debatido numa campanha para uma solução de longo prazo, como foi salientado pela Renata aqui, com muita propriedade. Quer dizer, não existe solução mágica, não existe bala de prata no que diz respeito ao saneamento no Brasil. E também essa crença que nós temos na nossa cultura muito enraizada, que a lei resolve os problemas, quer dizer, não resolve, a lei estabelece fundamentalmente, em poucas palavras, as regras do jogo, como é que os objetivos poderão ser alcançados. Então, o lado negativo de todo esse debate que nós tivemos, aqui no que diz respeito a esse chamado novo marco legal de saneamento, que foi uma simples alteração de uma lei já, da Lei Nacional de Diretrizes fundamentais aí na área do saneamento, a 11.445, de 2007. Então, o que nós tivemos aí de negativo nesse debate? Foi uma grande ilusão, foi uma tentativa de vender essa ilusão. Veja só, que a partir do momento que você tenha um volume significativo, uma participação ampla da iniciativa privada no processo de expansão do saneamento, de universalização do saneamento, então isso vai se resolver rapidamente. Que teremos, então, recursos privados disponíveis no Brasil e recursos privados disponíveis no mundo para esse investimento. Então, esse projeto discutido e de uma forma, inclusive, assodada pelo Congresso Nacional, na medida em que nós tivemos duas medidas provisórias oriundas do governo, que essas medidas provisórias elas foram rechaçadas, elas não tiveram continuidade do seu debate. E esse projeto, com essa mesma fundamentação, dizendo um projeto nitidamente que ele pode ser enquadrado nessa perspectiva da política do governo hoje como um todo, uma política neoliberal, essas duas medidas provisórias foram rechaçadas. Mas
vamos dizer assim, com a crise que nós estamos vivendo, com essa pandemia, quer dizer, que é o nosso problema imediato e mais sério, que houve um aproveitamento desse espaço, veja só, para justamente, na calada da noite, vamos chamar assim, ser aprovado esse projeto que nós perdemos uma oportunidade para a gente ir mais a fundo nas discussões sobre o saneamento básico no Brasil. Então, nós tivemos aí, vamos dizer, esse aspecto tanto positivo como negativo. Mas, no que diz respeito à questão colocada pelo Silvio, quer dizer, por que nós não avançamos, é uma questão um pouco mais complexa. Veja só, e essa questão diz respeito à natureza do saneamento básico. E essa natureza que ele tem, ao mesmo tempo que ele é um direito fundamental, todos nós, e na nossa sociedade, a nossa própria Constituição alberga esse direito fundamental, que é o direito à água, com um direito, veja só, que tem uma conexão direta com a questão da saúde, com a questão do meio ambiente, é um direito inerente à condição da dignidade do ser humano, é um direito humano, por excelência, isso colocado pela própria ONU, agora, a Organização das Nações Unidas, eleva o saneamento básico, o acesso à água, esgoto e todas as outras atividades, como um direito humano necessário à dignidade do ser humano. Muito bem, então esse é um aspecto do saneamento. O outro aspecto é que o saneamento, pela sua natureza, tratando-se de um serviço público, ele pode também ser desenvolvido e implementado por meio de uma atividade empresarial, como foi colocado aqui. Então, essa atividade empresarial, ela tem esses limites, veja só, limites que foram colocados já pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Os limites de você operar num mercado, quer dizer, não é livre concorrência, completamente, vamos dizer assim, predatória, etc. Não, existem regras, existem imperativos que precisam ser observados na condução do saneamento como uma atividade empresarial. Então, essa dualidade do saneamento, ela provoca, então, impactos muito fortes na nossa realidade. E, veja só, vamos dizer, para análise disso, Silvio, avançando um pouco nessa questão, veja só, a própria Constituição brasileira já estabeleceu, dada a importância do saneamento básico, um programa brasileiro para você implementar o saneamento básico, chegar a uma universalização nessa área. E veja só, esse arranjo constitucional, ele passa necessariamente por uma responsabilização do Estado brasileiro como um todo. Tanto a União, os Estados-membros e o município são responsáveis pelo saneamento. Essa responsabilidade, eles podem também ser cobrados por essa responsabilidade. Então, um impacto que eu penso se vai surgir dessa discussão que nós estamos tendo aqui, é uma maior consciência da sociedade, inclusive dos seus direitos, e consciência dos direitos que podem ser exigidos. Então, doravante, com certeza, a cidadania vai cobrar mais, entendeu? As instituições que defendem os interesses coletivos e interesses difusos serão também mais cobradas para ter um protagonismo, veja só, que resulte aí num avanço do saneamento básico, no caso do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, etc. Então, esse é um aspecto positivo que eu volto aí desse debate. Mas, então, a Constituição estabelece, veja só, uma competência quase comum de todos os entes da federação, mas ela, veja só, ela particulariza isso quando o saneamento pode ser resolvido localmente, ou seja, dentro do próprio município. Então, o peculiar interesse do município, ele tem, que a gente chama a titularidade ou a competência para resolver o problema. Quando não há condições de se resolver esse problema no âmbito do município, é preciso um arranjo maior, uma colaboração entre os entes federativos. Aí você tem mecanismos também, veja só, constitucionais, para que essa cooperação entre os entes federativos, estados, municípios e União, se realize. Nós vamos
veja só, então nós temos aí uma competência comum, veja só, claro que com algumas divisões, mas fixadas pela própria Constituição. E a União é responsável não só pela questão das diretrizes nacionais, como o próprio marco regulatório, agora essa discussão diz respeito, ela tem que ser feita no Congresso Nacional, como ela também tem uma responsabilidade no que diz respeito aos arranjos institucionais para que se promova o saneamento básico. E Nós aí, disso, então, Rubens. como é que é? Nós vamos tratar disso. Eu vou tratar da Ana, vou tratar de Exato. várias Então, coisas. veja só, então esse, vamos dizer assim, essa questão, a forma, veja só, então esse projeto de lei que nós estamos vendo, nesse momento, a partir do que ele, vamos dizer, puxa, veja só, todas as atividades para uma centralidade no plano da União, ele fere esse princípio federativo que a nossa Constituição ela protege. Ou seja, uma primeira visão que nós temos dessas mudanças que ocorreram com esse projeto de lei que foi aprovado, quer dizer, é que ele vai de encontro, ou seja, ele atropela o nosso princípio federativo. Então, vamos dizer, como alguns autores desse projeto, ele diz que ele busca maior segurança jurídica para investimentos privados, a rigor ele não busca ele não vai conseguir, ele vai trazer mais conflitos nessa instância de colaboração entre os vários entes federativos. E, finalmente, o Renata já tangenciou aqui, Silvio, essa questão do porquê que esse arranjo, quer dizer, tão bem construído pela Constituição de 88, por que ele não deu certo? Ele não deu certo e já foi ventilado aqui no nosso debate também, quer dizer, que nós tivemos uma crise, principalmente nos anos 80, com um processo inflacionário muito grande e que esse processo inflacionário, vamos dizer, fez com que as autoridades responsáveis pela política econômica e financeira do Brasil impedissem que as tarifas ou taxas, etc., fossem reajustadas. Vamos dizer, porque, essencialmente, o setor do saneamento no Brasil, ele vamos dizer assim, a contrapartida do pagamento pela água, pelo tratamento do esgoto, etc., é feito pelo usuário. Vamos dizer, a tarifa que remunera o prestador do serviço, seja ele público ou seja privado. Então, a partir do momento em que você congela essa tarifa, você destabiliza todo o sistema. Então, as empresas estaduais foram atingidas assim pesadamente. Então, veja só, elas nunca mais se recuperaram. E vamos dizer assim, esse projeto atual, ele ao invés de trabalhar numa recuperação dessas entidades e das próprias autarquias municipais também, ele vai, ao contrário, abrir um caminho para essas empresas ficam completamente afastadas desse novo momento em que se busca resolver a questão do saneamento. Então, esse é um dos motivos, vamos dizer, porque também, vamos dizer, nós, a partir do momento em que foi lembrado aqui pela Renata, que o Planasa, quer dizer, o plano da década de 70, ele atingiu as suas metas, quer dizer, com planejamento, principalmente com planejamento, falta muito no Brasil, e nessa área especificamente. Com planejamento, nós podemos, e com recursos públicos e recursos privados, podemos avançar. Não avançamos porque houve essa ausência de uma vontade política, de um projeto político específico para alavancar a questão do saneamento do Brasil. Ótimo, obrigado. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão do marco regulatório um pouquinho mais à frente, mas eu ainda tenho uma pergunta. Saneamento inclui manejo dos resíduos sólidos, inclui manejo das águas pluviais. Por que isso ficou de fora, Renata? É a pergunta de $1 milhão, né, Silvio? Por que ficou de fora uma questão tão absolutamente necessária que são os resíduos sólidos, né? Nossas cidades estão tomadas pelo lixo
né? Nós não temos pouquíssimas ações assim de avançado na questão da reciclagem, né? A reciclagem dos resíduos da construção civil. Nós já temos tecnologia, nós já temos conhecimento acumulado a respeito do reaproveitamento dos entulhos de construção. A Escola Politécnica da USP já provou por A mais B que você pode utilizar, inclusive, na manufatura aí de concreto de alto desempenho, e nós não utilizamos até hoje esses resíduos da construção civil, nós não reciclamos eles, né? Nós temos o problema das cooperativas de reciclagem, que elas são a salvação do nosso país, essas cooperativas, os catadores de reciclagem, eles são a salvação do planeta, né? Mas eles são ignorados nesse universo tão problemático do saneamento, né? A questão do resíduo domiciliar, o que os municípios gastam, o que eles pagam de transporte desses resíduos, porque não tem soluções locais, a necessidade de fechar os lixões. Os municípios não conseguem ter aporte técnico e financeiro para resolver essa questão. Um problema extremamente sério que foi deixado de lado. Foi absolutamente relegado aí a segundo plano, e depois a gente vê, olha, vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar mais um pouquinho aí o prazo dos municípios desativarem os lixões. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas para problemas que são iguais. Para mim, o problema do esgotamento sanitário, o problema dos resíduos sólidos, eles são equiparáveis. E um interfere no outro, né? A questão das águas pluviais, a gente tem a máxima, assim, do senso comum, né? Que o Brasil é um país abençoado por Deus, porque nós não temos tragédias. Nós temos tragédia todo ano relacionada às chuvas. Nós somos um país tropical, com alto índice pluviométrico, nós temos regiões aí que chovem metade do ano, e nós não temos uma política de manejo dessas águas de chuva. As prefeituras trabalham com o problema das águas de chuva. Eu digo assim, existem as exceções, claro, existem municípios aí com bastante responsabilidade, que procuram dar soluções, né, mais complexas, assim, mas a grande maioria dos municípios trata o problema das águas pluviais como um problema de galeria. Vamos fazer uma galeria. Vamos aumentar a galeria. É um problema de obra. Não é um problema de obra. É um problema de planejamento urbano, né? E aí eu coloco essa questão do planejamento urbano como fundamental. Assim como o saneamento é tratado como uma mera mercadoria de interesse ou não é de interesse do mercado para investir, o planejamento urbano é tratado da mesma maneira, né? Nós temos um problema de exploração da terra urbana que ignora todo esse cenário de tragédia que as cidades vivem, porque nossas cidades, as cidades do Brasil, de uma maneira geral, elas vivem uma tragédia urbana, né? É problema de enchente, é problema de lixo por todo lado, não trata o esgoto, os rios estão todos poluídos, as pessoas sofrem com isso, é poluição do ar. E o problema do planejamento, que é o zoneamento. Os planos diretores têm uma série de artigos muito bem intencionados, mas o que ele faz na prática é zonear a cidade para o mercado imobiliário, né? Então fica difícil a gente discutir um problema que eu chamo, né, aí da literatura que eu utilizo de referência, né, dos meus referenciais aí, trata-se de um problema socio-natural, é um problema ecológico, né, absolutamente interdisciplinar, e é tratado do enfoque do mercado. E é esse o nosso problema. O nosso pecado reside aí, né? É tratar tudo como se fosse uma questão de dinheiro, e não é. Eu coloco para vocês o seguinte ponto: se nós tivéssemos 600 bilhões de reais hoje para colocar hoje no saneamento, em 2030 a gente não teria universalização. Não teria, porque nos falta planejamento, nos falta plano, estratégia, como o professor Rubens disse. Não temos um plano, nos falta isso.
Muito bom. Eu vou aproveitar o perfil de advogado do Rubens, vou trazer uma questão que você está colocando também, Renata, que é a seguinte: privatizar o serviço de oferecer água e esgoto para a população. Se o serviço é privatizado, quer dizer, ele se transforma em mercadoria, ele não é um bem público comum, quem não paga não tem acesso. Tem 1,7 milhão de famílias no estado de São Paulo que não tem água. Não tem água porque não tem dinheiro para pagar, né? Quer dizer, e nós temos experiências internacionais, como, por exemplo, Paris, que tinha privatizado a sua água, né? Onde o legislativo municipal retomou em suas mãos, né, a gestão direta da água e disse o seguinte, simplesmente, de uma maneira muito curta: o interesse privado é incompatível com a prestação de um serviço público. O serviço público tem que olhar o usuário, o interesse privado olha o lucro. Eu sei que vai ter que ter uma regulamentação dessa lei, ainda não teve, né? Eu sei que tem a ANA, que seria, mas não funciona como uma espécie de regulador efetivo. Rubens, como é que você vê esse movimento? É um movimento de privatização? Afinal, olha, hoje em dia, as companhias estaduais estão detendo 72% desse mercado e as empresas privadas apenas 6%. É um momento que eles pretendem fazer uma expansão grande desses 6% para 2 dígitos, né? Como é que você vê esse movimento de privatização, Rubens? Bem, Silvio, o que nós todos lutamos é pela universalização do fornecimento de água e do tratamento de esgotos. E também, veja só, as questões que foram levantadas são questões fundamentais, a questão do lixo, da questão da varrição, etc. Veja só, e que só nos chama atenção pela forma assodada como foi tratado esse projeto de lei no Congresso Nacional. Quer dizer, nós temos aí, tivemos uma oportunidade de ter um amplo debate, um debate mais consistente sobre essas questões, o que não foi feito. Aproveitaram no momento de pandemia, ao invés de tratar dos problemas mais imediatos da pandemia, trataram de questões estruturais. Muito bem. Como eu chamei a atenção já aqui, todas essas normas, vamos dizer assim, elas obedecem a esses princípios que são colocados na Constituição, chamado princípio federativo, que diz que saneamento é uma questão de todos os entes. Então, a rigor, Silvio, veja só, é tão contraditória essa questão, há um novo marco, vai resolver a questão com a presença da iniciativa privada. Veja só, em nenhum momento, veja só, a iniciativa privada esteve impossibilitada de participar do saneamento. Veja só, nós tivemos exemplos já em Manaus e outras cidades aí no Brasil, o próprio estado de Tocantins, que foi lembrado aqui, quer dizer, e atualmente o próprio BNDES, veja só, tem desenvolvido estudos no sentido de apresentar projetos para algumas regiões com maiores dificuldades para avançar na questão do saneamento. Me parece que Alagoas, Maceió, a região de Maceió, está com um projeto, inclusive, pronto já para ser licitado, para atribuir a uma entidade pública ou privada que participar da licitação o desenvolvimento do saneamento naquela região. Mas, veja só, então não existe um obstáculo à participação. Acontece que o saneamento tem essas peculiaridades. Veja só, como é que você vai fazer para remunerar? Porque a base da remuneração de qualquer prestador público ou privado é a tarifa ou uma taxa. Mas quando você fala de empresas, é a tarifa. Então, a tarifa, veja só, a tarifa tem que ser balanceada no sentido de que aquelas pessoas com menor capacidade, com menor poder aquisitivo, tenham condições de ter um fornecimento de água digno, veja só, o mínimo necessário para o seu sustento, para as suas necessidades básicas. Veja só. Então, nós vamos, quando a gente vê que tem
milhares de pessoas que não têm condição de pagar a tarifa, essa questão surge aí, o imperativo público de fornecer essa água. Então, você vê que a cobrança da água pela uma entidade privada, ela já sofre aí um desequilíbrio, um impacto muito grande. Como é que isso tem sido resolvido no Brasil? Isso tem sido resolvido de uma forma que eles chamam chamado subsídio cruzado, quer dizer, regiões, vamos dizer, com maior capacidade, com maior poder aquisitivo, então subsidiam outras regiões. Isso foi instituído nesse plano da década de 70, que funcionou, vamos dizer assim, bem durante um determinado período. Só que, atualmente, essa questão dos subsídios cruzados também tem que ser mais amadurecida. Quer dizer, de que forma esse subsídio ou essa forma de você, vamos dizer assim, permitir uma tarifa social, uma tarifa que aqueles mais pobres ou aqueles ou têm acesso, ou mesmo que seja, vamos dizer, um serviço gratuito, como é que nós vamos resolver essa questão? Então, essa é uma questão, veja só, que o projeto tem que ser um projeto muito equilibrado. E, com certeza, esse projeto, a partir do momento que você tem, vamos dizer assim, uma população maior, que não tem uma capacidade contributiva, não tem dinheiro para pagar a tarifa, então não há o interesse do prestador de serviços, principalmente o prestador privado, em avançar nessas áreas. Então, veja só, nós vamos ter aí algumas regiões que vão necessitar de um outro tipo de arranjo. A Constituição prevê esse arranjo? Prevê, tem um artigo 241 que prevê lá que os municípios podem se consorciar, eles podem ter arranjos só para resolver essas situações em micro-regiões ou em aglomerados urbanos, ou então com a situação das chamadas regiões metropolitanas. Então, se resolve isso, veja só, compensando um pagamento de tarifa por escala. Uma tarifa comercial, por exemplo, ela é mais cara do que a tarifa residencial. Então, existem arranjos como esse. Mas, a partir do momento que você tem uma capacidade contributiva muito reduzida por parte dos usuários, quer dizer, o sistema ele se complica aí. Então, é por isso que há sempre a necessidade de você tratar o saneamento como uma política pública. Você tem que ter fontes que você possa compensar esse desequilíbrio. Então, esse, vamos dizer, projeto, ele perdeu a oportunidade de você ter a criação de um fundo nacional que possa resolver essa questão. Um fundo, recursos, e todo mundo diz, puxa, recursos tem recursos privados, tem públicos. Eu até faço uma brincadeira, Silvio, que eu acho que faltou uma visão macroeconômica nesse debate. Faltaram economistas, vamos dizer assim, nesse debate. Eu recordo aqui que parece que a Conceição Tavares, que é hoje foi uma brilhante economista, hoje ainda tem uma sabedoria fruto da idade aí. Então a Conceição fala, por que não constituir um fundo, não só para o saneamento, mas para toda a infraestrutura, que possa, veja só, ser um instrumento de justiça social, quer dizer, com um percentual sobre as privatizações, quando nós tínhamos aquele momento de privatizações na área do petróleo, das regiões de produção de petróleo, etc. Um outro economista também foi o Amir Kair, que diz, vamos dizer, por que parte das nossas reservas cambiais não pode se constituir um fundo para você alavancar essas infraestruturas hoje no Brasil? São recursos públicos, e os recursos públicos, vamos dizer, a gente tem que também, quando vê essa história de saneamento, ver um pouco da história do Brasil, dos momentos de desenvolvimento. Quer dizer, e o dinheiro público, recursos públicos, foram sempre e serão sempre muito importantes nesse equacionamento. Então, eu vejo, Silvio, nessa sua questão, veja só assim, nós perdemos aí uma oportunidade e que, vamos dizer, essa oportunidade seguramente ela será daqui para frente objeto de uma luta política no sentido de você priorizar o saneamento. Ótimo. Luta política no sentido de envolver um outro ator que participou pouco desse debate, que é a chamada sociedade civil. A cidadania precisa comparecer. Muito bom. Eu queria
trazer para vocês uma reflexão que é a seguinte. Volta e meia a gente está com a ameaça da falta de água nas principais cidades. Agora mesmo parece que os reservatórios não estão lá muito satisfatórios nos seus níveis, né? E até onde eu alcanço, quer dizer, a porcentagem de água consumida por nós, seres humanos, aqui no Brasil, não chega a 2 dígitos, né? O resto vai para o agronegócio, para a agricultura, para a indústria, que tem um consumo muito grande de água. E esse pessoal não paga água, ou paga. Renata, como é que é? Você tem, você tem os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que permite fazer a cobrança adequada pelo uso, né, a outorga, né? Quando você retira a água para uma determinada finalidade, você paga uma tarifa, um preço aí por essa retirada de determinada quantidade de água. E isso vai para o Fundo de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, né, para a gestão da bacia hidrográfica. Nós temos esse recurso, né, mas é preciso dizer o seguinte, né, o saneamento, ele consome aí, da ordem aí de 60% da quantidade de água, né, superficial, aí o saneamento consome bastante, né? É claro, nós somos 200 milhões de habitantes, né? Nós consumimos água. E também a gente consome uma quantidade de água que, para os padrões de um país tropical, um país quente, né? É uma cultura, nós temos uma cultura de asseio, né? Nem é tão grande assim. Eu, particularmente, não acho que a gente que a gente desperdice tanto quanto as propagandas aí. Não, porque precisamos diminuir o consumo de água, consumimos muita água. Olha, alguns lugares, alguns nichos da sociedade consomem muita água. Na média, nós consumimos uma quantidade que eu acredito, para o nosso padrão, né, de país tropical, eu acredito adequado. Porém, nós precisamos levar em conta que a precariedade das redes de água nos leva a uma perda do recurso, é uma perda muito grande. Né? Você tem aí cidades que perdem 50% da água que tratam, 60%, tem outras que perdem 20%, mas se eu fosse economista, ou se eu fosse da iniciativa privada, porque eu sou funcionária pública, né? Eu ia ficar pensando assim, como é que a gente perde 20% da nossa matéria-prima e ninguém fala nada? Né? É impressionante. Nós não poderíamos perder. Tem uma perda, mas hoje a gente discute qual que é uma perda aceitável. Olha, o aceitável é não perder. Vamos perder porque temos aí uma história de uma infraestrutura que já está envelhecida. O Planasa foi há 50 anos, né? Tudo perece na vida, né? As redes de água perecem. Então, precisamos substituir essas redes, precisamos fazer um controle de fato. Então, o abastecimento público ele consome bastante água, né? O agronegócio ele consome. Aí, por um lado, se eles argumentam, o agronegócio argumenta que consome muita água, mas devolve a água, né? Porque consome com irrigação. De um lado, eu acho eu acho adequado, é um bom argumento deles. Por outro lado, a quantidade de agrotóxico, né, de defensivo agrícola que eles utilizam, eles contaminam os lençóis, eles contaminam as águas superficiais. Então, a gente não pode só olhar para um lado, nós temos vários aspectos aí que devem ser colocados, mas também que o uso mais importante da água é para abastecimento público, né? É para a dessedentação de animais e é para a proteção da fauna e flora. Esses são os usos mais importantes, né? E aí a gente tem que trabalhar com esses conceitos, né? Mas também outra questão, nós consumimos bastante água, mas a gente não trata a água depois do uso. Então tem esse fator que pesa para o lado do abastecimento público. Escuta, nós precisamos tratar esses esgotos,
é fundamental que a gente trate os esgotos. Mas, Silvio, tem um problema que a iniciativa privada não vai resolver, porque é um debate que tem que ser feito com a sociedade, que eu acho é o seguinte, nós estamos achando mesmo que tratar esgoto custa o mesmo preço que tratar uma água que eu tirei da represa? Não é muito caro tratar esgoto. Só que o custo da poluição é tratado pelos economistas como uma externalidade. A sociedade está disposta a pagar o preço do tratamento de esgotos? Ninguém está discutindo isso. E não é o mesmo preço de se tratar uma água que você captou de uma represa, né? De uma água que a gente chama de uma água bruta. O esgoto ele requer uma tecnologia, um cuidado, um custo alto, né? Elevado para ser tratado. Isso daí, eles vão colocar na tarifa, a sociedade não vai admitir. Então ele vai colocar esse custo, ele vai diluir esse custo no custo da água e do esgoto. Ele não vai dar certo. Ele vai precisar de um recurso público, ele vai precisar desses fundos tão importantes, como a professora Maria Conceição coloca, como diversos economistas colocam. Olha, a gente precisa fazer uma vaquinha para sustentar o saneamento, porque é de interesse público, né? O saneamento ele tem a peculiaridade de ser interesse difuso. Não parece que ele é de interesse difuso, mas ele é. Né? Parece que ele é de interesse individual na medida em que a gente coloca uma ligação de um relógio de água na porta de cada casa. Porém, o esgoto, quando sai e não é tratado, ele vai prejudicar a sociedade e o meio ambiente como um todo. Então, ele é de interesse difuso. Né? Então, ele requer financiamento de outras fontes que não seja só a tarifa. Obrigado, Renata. Rubens, eu tenho uma questão para você, que é o problema da regulação. Né? Primeiro, eu estou entendendo que esse novo marco do saneamento precisa ser regulamentado, não é isso? Ainda tem um caminho. Depois eu fico observando que 58,6% dos municípios brasileiros não têm plano de saneamento. Né? Ao lado disso, eu estou colocando várias questões para você ter a liberdade de se movimentar nelas. Né? A Agência Nacional, de fato, ela precisaria ter um papel muito mais incisivo de regulação e imposição de metas e limites para o setor privado. Né? E a gente não vê as agências de regulação brasileiras fazendo isso. Elas são muito mais associadas aos interesses das grandes corporações que se movimentam na área do que defensoras do interesse público. Né? Então, tem a questão da regulamentação, se está valendo já ou precisa ser regulamentado. Tem a questão de que, se você regulamentar e não tem plano nacional, não tem plano de município, não dá para fazer. E tem a ANA, né? Quer dizer, o que é que ela vai fazer? Ela vai mudar o seu perfil ou ela vai continuar sendo o que já é? Bem, Silvio, essa é uma das questões assim mais importantes desse novo projeto que foi aprovado. Ou seja, para você ter uma ideia, se você for fazer uma visita a esse projeto, metade dos artigos tratam da ANA. Quer dizer, é algo, veja só, que é incompreensível, porque a ANA é a agência que trata principalmente das questões ligadas aos recursos hídricos no Brasil. E, como foi dito pela Renata anteriormente, veja só, as dificuldades para nós vamos ter aí, você salientou isso, uma perspectiva de escassez de recursos hídricos. Nós vamos ter zonas assim extremamente vulneráveis, como nós tivemos aqui já em São Paulo, uma crise de 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma crise hídrica forte. Quer dizer, então, a questão hídrica no Brasil, se a ANA cuidasse disso com competência e, veja só, e trouxesse para toda a sociedade participar desse debate, quer dizer, vamos dizer, nós estamos vivendo e nós pretendemos viver no Estado democrático de direito, quer dizer, essas escolhas entre o uso da água, qual é a destinação dele, fundamental, tem que ser uma escolha dos cidadãos, e essa escolha se faz através de um processo político, através de um planejamento, através de projetos políticos.
Então, se a ANA coordenasse isso, já seria importantíssimo, bem, as funções dela. Agora, o que o projeto faz? Ele atribui à ANA a incumbência de estabelecer normas referenciais, ou seja, normas para regular o saneamento básico também, além dos recursos hídricos, por todo o Brasil. Uma primeira dificuldade é que a gente pode ter um conflito de interesses aí nessa política. Quer dizer, se você tem algum setor que vai pressionar a ANA numa direção vamos dizer assim, de utilização mais para negócios, etc., para o agronegócio, etc., outros que puxam mais para o saneamento, então você colocar esse conflito dentro de uma agência, um conflito técnico, é algo assim que seguramente não vai dar certo. Agora, depois criar uma superestrutura, quando a competência, voltando aqui à Constituição, a competência de regular é dos entes. Se o município, é ele que é o regulador também, ele que tem que ter uma agência reguladora. Entendeu? O Estado, onde que essa atribuição ela é feita por uma companhia estadual, tem que ter uma agência, vamos dizer assim, com participação do Estado, para regular isso. Isso é constitucional, é o nosso projeto de sociedade, que é assim. Então vem essa lei e, através de um subterfúgio, ele cria, então, a ANA vai estabelecer normas referenciais. Essas normas referenciais, ela pode ser feita por um grupo de trabalho, uma solução, vamos dizer, um comitê, uma solução leve, rápida, ágil, integrando nesse debate para se obter essas normas referenciais, representantes dos municípios, dos estados, etc. E não você criar uma máquina, uma hiperestrutura com problemas, vamos dizer, sérios, inclusive, que pode levar a uma insegurança jurídica mais grave. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, essa inserção da ANA, vamos dizer assim. E como é que eles querem dar um protagonismo forte para a ANA? Na medida em que qualquer financiamento público, qualquer financiamento da União, qualquer recurso da União, entendeu? Para ser repassado aos estados, ou municípios, ou arranjos regionais, tem que observar as normas referenciais da ANA. Então, veja só que nós temos aí, de uma forma sutil, veja só, uma certa centralização. A centralização essa que não leva em consideração as realidades locais, as realidades regionais, os estados brasileiros. Entendeu? A situação do Amazônia é completamente diferente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, a situação do Nordeste, e a gente viu aí que os esforços de tantos governos para você fazer uma transposição do São Francisco não são soluções de curto prazo, mágicas, etc. Não. Entendeu? É um trabalho de um período muito longo. Então, eu vejo aí nessa questão da regulação grandes equívocos sendo praticados. Eu volto quando eu insisto em que você tem que capacitar. Eu já falei aqui da necessidade de capacitar todas essas, ou autarquias municipais, ou empresas estaduais. Você poderia ter um plano de recuperação dessas empresas, da mesma forma das agências reguladoras. A gente tem no país hoje um conjunto de agências reguladoras, e essas reguladoras elas poderiam ser capacitadas, e aí a União, o governo federal, podia ter um protagonismo mais efetivo em capacitar essas agências. Esse sim é que seria um objetivo assim nobre dentro de uma mudança legislativa. Agora, voltando a um aspecto que foi salientado pela Renata e na sua pergunta da questão da urbanização e dos impactos, veja só, a questão do saneamento nesses núcleos, vamos dizer assim, mais adensados no Brasil, principalmente as regiões metropolitanas, quer dizer, peca por, veja só, que não tem um planejamento integrado. Você, de repente, cuida da questão urbanística sem levar em consideração a questão hídrica ou a questão do saneamento básico. Quer dizer, hoje é praticamente, assim, o volume de recursos para você colocar coletores troncos de esgotos numa cidade como São Paulo. Veja só o desafio, como é que nós vamos trabalhar numa canalização que passa por baixo da Avenida 9 de Julho? Quer dizer, é quase impossível, você vai ter que ter uma logística aí. Então, os desafios do saneamento hoje, principalmente, e grande parte da população brasileira hoje reside
vamos dizer, em grandes cidades assim da metrópole. Nós temos aqui em São Paulo quase 20 milhões de pessoas na região metropolitana. Então nós vamos ter um desafio aí que não só é um desafio para recursos e investimentos nessa área, mas desafios tecnológicos, como você próprio salientou aqui, e também que a Renata diz, questão das perdas, quer dizer, nós vamos ter um investimento aí em tecnologia muito forte. Então, isso tudo é necessário um debate, um projeto político de longo prazo, quer dizer, nós não podemos simplesmente uma mudança legislativa como essa reafirma aqui, vendendo lisões. Eu vou voltar para você agora, Rubens, porque tem uma questão que eu acho importante. Depois a gente pergunta para a Renata outra questão. Eu entendo agora que nós estamos num processo em que esse marco vai ter que ser regulamentado. É possível introduzir nessa regulamentação que a ANA tenha os seus representantes eleitos, por exemplo, e que eles possam ter a maioria da sociedade civil? Veja só, durante esse debate, a gente presenciou a participação aí de alguns representantes da ANA, etc. Os servidores da ANA estão muito conscientes do desafio e do que significa esse novo papel da ANA. Veja só, mas uma mudança assim, e veja só, uma participação da sociedade, participação dos estados, etc. A ANA independe de lei para ela desenvolver um projeto mais participativo. Isso chama-se vontade política. Mas nesse governo, que é um governo assim que vamos dizer, namora o autoritarismo o tempo todo, esse governo não vai fazer um projeto mais participativo, com a presença da cidadania, presença de representantes dos municípios, etc. Então, algo que poderia ser mais, vamos dizer assim, ser mais efetivo e seria, então, uma alteração legislativa, que aí sim obrigaria um processo desse. Então, na regulamentação, você não poderia existir isso. Mas, eventualmente, você pode, veja só, consensar isso, pode até o governo ser sensível na regulamentação a um processo participativo, a um diálogo, vamos chamar assim. Entendeu? Isso há possibilidade. Então, talvez aí seja um momento, um protagonismo da cidadania e dos partidos políticos, principalmente os partidos políticos da oposição, que não apresentaram nenhum projeto alternativo. A verdade seja dita, que a oposição teve, simplesmente, ela se silenciou e não foi suficientemente combativa. Quem sabe, então, numa regulamentação, e você chamou bem a atenção, assim, você possa ainda ter alguns ganhos, vamos dizer, esse ganho da participação de representantes da sociedade civil ou dos municípios e dos estados num núcleo assim, participativo dentro da ação da ANA, eu acho que seria muito saudável. Muito bom. Olha, por incrível que pareça, já está passando o tempo, nós já estamos chegando no fim do nosso programa, estamos a 4 minutos de concluí-lo. Eu não sei se eu acho que foi a companhia que foi muito boa, viu, Silvio, no debate aí. De todos nós, né? Muito bom, eu estou satisfeito também. Eu queria perguntar para a Renata, já que nós estamos falando de iniciativas da sociedade civil, nós estamos falando muito de governo, de política pública, mas o usuário, quer dizer, o beneficiário dessa política tem que estar presente, né? E você participa do ONDAS, né? Que é um observatório que eu entendo que é da sociedade civil. O que faz esse ONDAS, Renata? O ONDAS é um grupo, né? Que é o Observatório? É o Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, né? É um grupo que atua na área de saneamento, um grupo muito grande, envolve pessoas do país inteiro, né? A criação de um observatório de saneamento era uma ideia já mais antiga, né? E quando foi do Fórum Mundial da Água, em 2018, e paralelamente nós fizemos o Fórum Mundial, Fórum Alternativo da Água, né, o FAMA, nessa ocasião, os grupos, né, vários grupos da sociedade civil organizados lá no FAMA,
resolveram, né? Optamos, vamos montar o Ondas, né? Vamos montar esse observatório, é necessário, é muito importante que a gente atue especificamente no campo do saneamento, né? Reunindo informações, ouvindo as diversas demandas da sociedade, né? Então, são diversos parceiros que nós temos, temos consciência de que a questão do saneamento está vinculada à questão do direito à água como recurso hídrico, né? Então, a questão das pessoas, dos deslocamentos de povos e comunidades inteiras por interesses de recursos hídricos, a interesses de obras, de canais, barragens hidrelétricas, isso tudo paralelo à questão do saneamento, né? Cruza, não é paralelo, ele cruza a questão do saneamento, né? Então, é um encontro dessas pessoas com foco no direito à água, né, e ao saneamento propriamente dito, né. Então, o Ondas ele tem essa missão, né, de levar esse conhecimento, de divulgar esse conhecimento. Somos muitos ali e que temos essa visão progressista do direito à água. Olha, a água não é mercadoria, a água é direito, né. Enfim. Esse é o Ondas, a gente está lá no ondasbrasil.org, né? e aceitamos visitas aí, contribuições de todo mundo. Muito obrigado, Renato. Silvio, eu vou poder fazer um finalzinho aí, ou você já está encerrando? Estamos encerrando. Renata, eu só quero te dizer o seguinte, que eu vi uma participação do Observatório da Bahia, entendeu? E eles são muito politizados e estão em bandeiras, por exemplo, eles parecem que vão lutar muito contra a privatização da empresa de saneamento na Bahia, já é uma bandeira. Interessante essa presença do Observatório. É importante. Assim, são a Federação Nacional dos Urbanitários, né, vários sindicatos de funcionários de empresas públicas de saneamento a gente está unido aí esse projeto é um retrocesso, na verdade, né, um grande... Renata, a produção está dando 1 minuto para você explicar o que você queria falar. Não, é que eu preciso falar disso, gente, porque fica incompleta a ideia, né? Fica incompleto se a gente não falar da questão da universalização do saneamento, que é urbanizar favelas e loteamentos. Nós não podemos deixar de falar disso, né? São 6 milhões de domicílios em favelas e loteamentos precários pelo Brasil inteiro aí, que não tem acesso à coleta de esgotos, né? E são outros 3,6 milhões de domicílios que não têm acesso à água segura. Né? Nós não vamos universalizar o saneamento se a gente não atuar nestes territórios. E são estes territórios que a iniciativa privada não quer. Né? Porque esses territórios que têm a ver com com o déficit habitacional, porque sempre foi negado o direito à moradia a essas pessoas foram morar nos piores lugares da cidade, e que são os lugares que exigem obras mais caras. Né? Então, nós não vamos universalizar se a gente não tratar de maneira franca, né, de maneira transparente, que nós precisamos atuar nesse déficit. Muito bem, muito obrigado. Mas eu vou respeitar o tempinho. Essa conversa não para hoje, porque ela tem muita coisa para ser falado, né? Eu queria agradecer ao Rubens também, Rubens, porque mesmo sem você consentir, o seu tempo foi tomado pela Renata um pouquinho. Obrigada, professor. Foi um prazer, foi um prazer. Agradecer muito à Renata e ao Rubens Naves pela rica conversa que nós tivemos. Vamos continuar essa conversa e dizer àqueles que nos assistem que aguarde que tem mais. Muito obrigado.